Fala, terceiro ano, tudo bom? Aqui é tia Bia e hoje é dia de aula de História. Onde ficam guardadas as histórias das cidades? Você sabe? A gente tem falado nas nossas últimas aulas um pouquinho sobre cidades, as classificações das cidades, as histórias das cidades, mas aonde a gente pode encontrar essas histórias? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos lá? Fontes históricas. Você já ouviu falar sobre as fontes históricas? Onde ficam guardadas as histórias das cidades? Será que tem alguma coisa a ver com as fontes históricas? Para conhecer a história de uma cidade, precisamos procurar informações que possam servir como um ponto de partida para saber sobre seus lugares, seus moradores, suas construções, entre outros. Podemos usar, nessa nossa pesquisa, fotos, pinturas, jornais e revistas, imagens e monumentos, relatos de moradores, objetos pessoais, entre outros. Estes vestígios são chamados de fontes. É importante conservar as fontes produzidas pelo homem ao longo do tempo, pois elas guardam histórias. Também é preciso protegê-las contra a destruição causada pelo tempo e pelas pessoas, deixando-as acessíveis àqueles que se interessam em fazer pesquisas. Galera, todos esses exemplos que a tia contou, pinturas, jornais, fotos, são exemplos de fontes históricas. São nesses lugares que estão guardadas as histórias. Vamos conhecer um pouquinho agora e mostrar exemplos dessas fontes. Aí você vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá, as fontes históricas podem ser fotos. Por meio de fotografias, podemos identificar características de uma época, como paisagens, vestimentas, meio de transporte, entre outros. Quem lembra que a tia mostrou na última aula fotos da cidade de Pádua de bem antigamente? Então, através daquelas fotos, a gente pôde conhecer um pouquinho da história de Pádua, como ela era um tempo atrás. As fontes históricas, a partir das fotografias, elas nos mostram como as pessoas se vestiam, como eram os carros, como eram as ruas. Então, as fotos, elas são fontes que nos mostram claramente como era um lugar. Ela guarda a história do lugar. Outra fonte histórica que também a gente pode observar esses detalhes são as pinturas, porque elas nos mostram detalhes de uma época ou de um acontecimento de acordo com a visão do artista. A foto, a gente vai, tira a foto e ela registra aquele momento. A pintura, ela é a visão do artista sobre aquele momento. Então, determinadas pinturas, elas nos revelam como um povo vivia, como um povo se alimentava, como um povo se vestia, como um povo morava. É tipo a foto, só que é uma visão do artista, o que aquele artista está revelando sobre determinada época. Outra fonte histórica muito utilizada são os registros escritos, que podem ser os jornais, as revistas e livros. São fundamentais para a compreensão de fatos importantes para a construção da história. Quem é que gosta de ler? A tia adora ler. Em jornais antigos, em livros antigos, tem muita informação guardada sobre os lugares, sobre as cidades, sobre determinados povos. Então, os registros escritos é mais uma forma de fonte histórica. Outra fonte histórica muito importante são os monumentos e as construções. Lembra que nas classificações das cidades, na nossa aula passada, a gente aprendeu que as cidades históricas, elas têm bastante monumentos e construções antigas? Então, essas construções e monumentos, elas guardam histórias. Elas representam e guardam muitas histórias e muitos acontecimentos do passado. A tia está colocando aqui 2 exemplos de monumentos históricos aqui do nosso país. Um monumento lá de São Paulo e um monumento lá em Natal. Esses monumentos, eles guardam histórias da época
de tal acontecimento. Vamos falar mais sobre isso no nosso encontro online, tá bom? E os relatos orais. Os relatos orais são histórias contadas por pessoas que passam de pais para filhos. Podem estar também registradas em livros. Nas noites sem lua, nosso espírito fica olhando para dentro, porque ele não tem brilho da luz para tirar sua atenção. As histórias que conto precisam da atenção de vocês para entrar bem dentro do coração. Para nós, indígenas, não importa se nas narrativas, figuras, pessoas ou animais, todos fazemos parte da mesma teia da vida e ninguém é melhor ou pior. Somos todos importantes para manter o equilíbrio do universo. A tia contou aqui agora um exemplo do Daniel Munduruku, que é um indígena, e ele fala justamente da importância desses relatos orais. Ele nasceu em Belém, no Pará, passou a infância entre a cidade e a aldeia onde seu pai nasceu. O escritor ele se formou em filosofia e é licenciado em História da Psicologia e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. A tia acabou de falar que as fontes orais, elas também contam histórias. Toda história que um pai passa para um filho e que um filho conta para um colega são fontes históricas. Fotos, documentos, mapas, relatos orais ou escritos, jornais, revistas antigas são registros que, quando guardados e conservados, compõem o acervo histórico de um determinado lugar, possibilitando manter viva a memória de fatos ou pessoas do passado que foram compondo ao longo do tempo a identidade de um lugar, isto é, costumes, tradições que os diferenciam dos demais lugares. Galera, é muito importante cuidar das fontes históricas. É muito importante guardar com muito carinho jornais antigos, preservar as fotografias, porque tudo isso tem um valor histórico muito importante. Eu espero você já para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Um beijo!